os homens têm que ser iguais, tem que ser comunista. Comunismo. Comunismo é igualdade. Não é obrigado todos trabalhar num serviço só. Não é obrigado todos comer uma coisa só. Mas a igualdade é a ordenança que deu quem revelou o homem, o único condicional. E o homem é o único condicional, seja que cor for. E eu sou esta mira, eu não importo. Eu podia ser da cor que fosse. Eu formato homem, pá, mas eu sou esta mira e eu não... Mas eu não admito, eu não gosto. E ninguém ofende cores e nem formosura. O que importa, bonito é o que fez e o que faz. Feio é o que fez e o que faz. Isso que é feio. A incivilização que é feio. Comunismo superior. O único comunismo. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Sejam bem-vindos a mais um programa Acontecimento. Acontecimento que é uma tradução clara de um conceito caro à filosofia contemporânea. Um romper da ordem do que se tem como possível, a emergência de um corpo até então invisível que se constrói como político. E por falar em corpo, hoje temos uma mulher nesse programa. Uma mulher que, além de mulher, é negra. Uma mulher que, além de ser mulher negra, é socialista. Uma mulher que, além de ser mulher negra e socialista, atua na articulação dos breques dos aplicativos. Seu nome é Letícia Parques. Seu sobrenome, Parques, talvez a maioria de vocês não saiba, mas faz menção ao vulgo de Rosa Louise Macaulay, a Rosa Parks. Rosa Parks provavelmente nunca leu Kierkegaard. Judith Butler provavelmente ainda nem tinha nascido quando, naquele 1º de dezembro de 1955, ela decidiu instaurar um gesto performático, um grito que disse não aos lugares instituídos na ordem constituída. O que ela fez? Se sentou no lugar do ônibus reservado aos brancos e, a partir dessa sua desobediência, colocou em xeque todo o apartheid estadunidense, que a gente nunca ouviu ser citado nos livros escolares. Apartheid, que, aliás, foi derrotado judicialmente, mas nunca culturalmente, na doente sociedade dos Estados Unidos. Rosa Parks, que provavelmente seria visto pelo hegemônico antirracismo liberal no Brasil atual como uma moreninha de turbante, inaugurou ali o que hoje chamamos erroneamente de luta por direitos civis. Não era uma luta por direitos civis que estava ali, mas uma luta pela humanidade que foi roubada aos negros. Uma luta por um novo sistema que não fosse baseado na exploração do homem pelo homem. De 1955 até 1985, o FBI e toda a polícia secreta americana, chamada COINTELPRO, essa eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Toda a polícia secreta chamada COINTELPRO, aliada à grande mídia, aos órgãos de imprensa burgueses, destroçaram as lideranças do movimento negro daquele país. Assassinaram. Criaram um discurso que aquilo só foi uma luta por direitos civis. Hoje, infelizmente, repetimos essa mentira. Tratava-se de uma luta por um mundo radicalmente novo, como, aliás, preveniu Fanon. Hoje, não estamos com Rosa Parks, mas estamos com Letícia Parques aqui, que não só reivindica a verdade dessa história, como ainda luta
por esse novo mundo ainda não alcançado. Letícia Parques, o que é ser mulher negra e socialista num país radicalmente racista e cuja teologia neoliberal tomou a gramática, inclusive de nossos irmãos de luta? Jesus correu, escondeu inteira antes de nascer. O Jesus que eu conheço como Jesus, filho de Maria, filho de Israel, filho de rua. E eu já tive dó de Jesus, agora não tem mais dó. Não tem mais dó de Jesus mais não. Eu já tive dó de escravo, não tem mais dó de escravo também não. Eu acho que ser mulher negra e socialista nesse país, a gente está numa situação de governo Bolsonaro, que é a forma mais reacionária e autoritária do regime desde o golpe institucional de 2016, né? Então, ser mulher, ser negra e ser socialista nesse momento específico significa ser um alvo prioritário junto da enorme massa trabalhadora dessa direita que pratica ataques constantes contra as nossas condições de vida, e que, na verdade, não é só o Bolsonaro, né? A gente está falando de todo um regime apodrecido, um vice que é um militar, defensor da ditadura, ministros que também são, boa parte deles, militares, os que não são naipe Damares Alves, né? Então, milico, reacionarismo, quer trancafiar nossos úteros, quer controlar quando a gente faz sexo, quando a gente não faz, com quem a gente faz, né? Uma ministra, inclusive, que acha que a Elsa do Frozen é uma lésbica pregando lesbianismo e ideologia de gênero na cabeça das crianças. Enfim, a gente está nesse momento. Então, acho que ser mulher, ser negra nesse país agora significa se enfrentar contra essa realidade, né? Essa situação política que a gente está vivendo. E é por isso que eu acho que é meio absurdo, inclusive, quem propõe o impeachment sem ver que é o Mourão que vai entrar, né? O que significaria um governo Mourão para as mulheres negras? Um racista, defensor da ditadura, que diz que antifascista tem que apanhar na vara, retomando, inclusive, os métodos mais absurdos, né, de tortura e de violência da ditadura militar. Né? Vocês lembram? Ele falou isso no começo das jornadas de luta, né, aqui no Brasil, antifascista. Então, eu acho que significa não só denunciar essa realidade que a gente vive, mas como marxista que sou, né, junto dos meus companheiros também marxistas, a gente não quer só analisar e denunciar a realidade, a gente quer pensar as formas de se enfrentar com essa realidade, de transformar essa situação, né? Então, eu acho que tem a ver com enfrentar esse regime inteiro, inclusive esses atores que também foram os atores do golpe institucional e que hoje parece que são os defensores da democracia, né? A gente vê aí um blocão enorme que tem judiciário, tem Maia, tem os governadores de direita falando que são os grandes democratas do país, quando, na verdade, esses caras foi exatamente quem arquitetou o golpe institucional. E eu não poderia deixar de dizer também que essa realidade que a gente está vivendo hoje, que contou com o apoio do judiciário e tudo mais, do Congresso, contou com o apoio de setores da economia e da ideologia, né, nacional, agronegócio e as igrejas, que foram fortalecidos pelo próprio governo do PT. Né? Então, o PT, com essas alianças, construiu o caminho do golpe institucional, que leva a gente hoje a estar no regime do Bolsonaro, o regime dos militares e etc. E hoje esse mesmo PT quer convencer a gente de que é junto com essa direita, aspas, democrática, que a gente vai derrotar o Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que acabar com esse regime ultraneoliberal, autoritário e racista precisa ser com a gente, decidindo mais uma vez, né, as leis e o regime do país com uma constituinte livre e soberana, mais democrática do que a de 88, que foi tutelada pelos militares, vários deles que inclusive estão no governo hoje, né, colocaram limites e regrinhas de até onde a gente podia ir com a constituinte de 88. Acho que a gente precisa redebater as leis do nosso país, redebater qual regime a gente quer viver, e discutir todos os dramas que fazem parte da realidade das negras e negros no Brasil, né? A gente é o sem terra, a gente é a cara do sem teto, a gente é a cara do trabalho precário, a gente é a cara de quem não tem água, de quem não tem esgoto. Ou seja, todos esses problemas, na minha opinião, precisam ser colocados na ordem do dia aqui no nosso país. E se esse regime não fosse tão ruim como ele mostra que né?
a gente já saberia também quem mandou matar Marielle. É como que, concretamente, assim, se a gente tivesse essa chance, as políticas públicas no Brasil poderiam ser desenvolvidas para lutar contra o racismo, né? Então, vou reformular. Quais políticas públicas concretas o Brasil poderia realizar, se a gente tivesse chance de fazer tudo, para combater o racismo no país? Eu acho que não dá para descolar que qualquer política que a gente leve adiante, ela só vai conseguir ser efetiva à medida que a gente mude o sujeito dessa política, né? Então, na minha visão, eu acho que, por exemplo, o processo que a gente está vivendo nos Estados Unidos, né, que o Douglas, inclusive, começou o debate trazendo esse pano de fundo. Acho que esse pano de fundo tem que estar aqui para a gente o tempo inteiro, porque Estados Unidos é as massas em luta, exigindo a maneira de funcionamento da sociedade que acham que deveria existir. E o que tem aparecido lá? Tem aparecido questões que eu acho que são muito valiosas para a gente pensar aqui. Uma questão, por exemplo, que está sendo levantada pela greve de professores de Los Angeles e também de Chicago, é a extinção das polícias de bairros escolares, né? A polícia escolar, que a gente aqui em São Paulo tem a polícia escolar. Eu, criança, tomei batida da polícia escolar, tipo assim, é um bagulho absurdo. Meu irmão já apanhou da polícia escolar, sabe? Então, lá eles estão levantando, por exemplo, o fim das polícias escolares. Os professores dizendo, essas são as polícias que assassinam os nossos alunos. Eu acho que aqui no Brasil a gente poderia expandir esse tema, né? Todas as forças especiais da polícia, na minha visão, são batalhões de morte. São operações especiais de morte, especializadas em massacre. Eu acho que a gente tem que defender o fim de todos os batalhões especiais da polícia. Não deve existir BOP, não deve existir rota. Depois, para além do tema da polícia, né, tem também o tema um dos que eu acho que é um dos maiores problemas da realidade nacional, que é, né, essa síntese patriarcado, racismo e capitalismo, que é o fato de que as mulheres negras recebem 60% a menos que os homens brancos, na mesma função de trabalho e com a mesma formação educacional. Eu acho que esse dado não é um mero dado. A gente não pode encarar ele só como um número. Ele é a síntese dessa tríade definidora do capitalismo, né? O capitalismo se aproveita profundamente de cada um dos elementos de opressão para potencializar a exploração, diminuir salários e dividir a classe trabalhadora, humilhar a classe trabalhadora, né? Isso é feito com humilhação sistemática, né? O machismo e o racismo, essa humilhação sistemática que a gente vive, ela se traduz em uma realidade precarizada, em uma vida precarizada. Através, né, justamente da diferença salarial. Eu acho que deveria ser uma reivindicação de todos os sindicatos do país a igualdade salarial entre negros e brancos, homens e mulheres. E que cada empresa que diferencia os salários, cada empresa que terceiriza o trabalho, essa é a via de diferenciação salarial, né? Você chega na mesma empresa e o técnico de informática branco é um empregado estável da empresa. E a terceirizada, também técnica de informática, trabalha para outra empresa que paga salários menores. Isso não pode existir. Cada empresa que faz isso deveria ter que pagar uma indenização para toda a massa negra do país, com todo o salário diferente que ela pagou em toda a sua história de existência. Isso foi feito nos Estados Unidos também, né? A luta por igualdade salarial entre homens e mulheres nos Estados Unidos obrigou, dentro de uma das empresas onde essas mulheres se organizaram, se não me engano, foi a própria GM, obrigou que a GM pagasse a diferença salarial para as mulheres, em toda a história de contratação das mulheres. Para mim, essa é uma batalha que tem que existir no Brasil. Imagina quanto que os capitalistas teriam que pagar de diferença salarial para as mulheres negras e para os homens negros que receberam salários diferentes. Depois tem o tema da moradia, né? Que para mim é um tema importantíssimo. Agora na pandemia, para mim é o que explica os números, né? Os negros têm 70% mais chance de morrer. Nas periferias, um contaminado da periferia, ele tem, se não me engano, 80% mais chance de morrer por Covid do que um negro que mora fora das periferias, que mora fora das favelas. Ou seja, essa precarização do trabalho que eu falei antes, né, da diferença salarial, ela se materializa como? Assim, os negros moram pior, os negros comem pior, os bairros negros não chega comida que previne a piora de nenhuma doença, né? Os negros estão submetidos a esse tipo de realidade. Como que a gente resolve isso? Bom, quantos hotéis ficam com quartos vazios?
Quantas moradias estão vazias para especulação imobiliária? Aqui em São Paulo, eu sei que as moradias vazias para especulação imobiliária no centro da cidade atenderiam 60% das pessoas que não têm moradia. Na cidade de São Paulo, uma das maiores cidades da América Latina. É a segunda maior cidade da América Latina, né? Perde só para a cidade do México. Ou seja, eu acho que todos esses lugares, todas essas moradias deveriam ser expropriadas e entregadas para quem não tem moradia. Então, será que os capitalistas que governam hoje são capazes de levar essas políticas adiante? Eu opino que não. Opino que levar essas políticas adiante exige um salto de consciência no conjunto da classe trabalhadora, no sentido de entender que é a gente que tem que controlar a política do país, que é a gente que tem que definir os rumos da política e de cada política pública no país, e não os capitalistas. Enquanto forem os capitalistas, nada disso vai se concretizar. E essa consciência, esse salto de consciência, por mais difícil que pareça ser, chegar nele, ele surgiu em instantes quando as massas viram George Floyd ser sufocado por 8 minutos e 46 segundos. Então é imprevisível o momento que isso possa acontecer. A questão é a gente se preparar para que ele possa acontecer, a gente dizer já hoje o que é necessário ser feito para que quando essa revolta se coloque na rua no Brasil, exista uma enorme vanguarda preparada com esse tema na cabeça e possa discutir com setores mais amplos que vão estar dispostos a ouvir, porque hoje eu tenho certeza nos Estados Unidos que muito mais gente escuta sobre o racismo do que escutava há 3 meses atrás. Então, quando as pessoas estiverem dispostas a ouvir, eu acho que tem que ter muita gente disposta a dizer exatamente o que tem que ser feito. E não que a gente fique tentando pensar, não, mas vamos defender o que é possível. O que é possível hoje é a miséria do possível de um sistema capitalista em crise, com um governo de extrema-direita, e se a gente for limitar o que a gente acha que é necessário ao que é possível hoje, bom, a gente não vai defender nada do que é necessário para as massas negras e trabalhadoras no Brasil. Então, acho que a gente tem que defender exatamente o que é necessário. Uma outra coisa que se diz lá, por exemplo, é que os policiais saiam dos sindicatos. Por quê? Porque os trabalhadores em luta nos Estados Unidos perceberam que policial não é trabalhador. Bom, mas eu quero estar no programa da classe trabalhadora mais avançada no mundo hoje, que está em greve, parando centenas de locais de trabalho, dizendo que policial não é trabalhador e quer que saia dos seus sindicatos. Eu faço coro com essa concepção. Né? Então, acho que a gente tem que estar junto dos setores mais avançados, olhar o que está sendo debatido nos Estados Unidos e tentar trazer essas conclusões para o Brasil, porque o que está sendo feito lá daqui a pouco vai estar acontecendo aqui. E acho que a gente tem que saber de que lado a gente vai estar, né? A gente vai estar querendo defender trabalho de base, policial e trabalhador, a gente vai estar defendendo extinção dos batalhões especiais que saiam dos nossos sindicatos. Eu quero estar desse lado aqui. Não adianta. Ninguém, nada vai mudar meu ser. E eu sou esta mira aqui, ali, lá, no inferno, nos infernos, no céu, no caralho, de tudo quanto é lugar. Não adianta. Quanto mais essa desgraça, esses piolhos de terra suja, amaldiçoada, excomungada, que renegou os homens como único condicional, mais ruim eu fico, mais pior eu sou. Bom, boas provocações da Letícia, como já era esperado. Eu acho que a gente chegou num ponto muito importante, né? Porque uma coisa que me incomoda muito, assim, eu vejo pela minha... Acho que tem um quê de experiência e de experiência prévia a certos momentos, assim. Eu sei que o Douglas também tem isso. Imagino que você também, Letícia, de ter uma experiência de organização e militância política que não começou com o movimento estudantil propriamente, que tem uma noção de organização fora desses espaços universitários e que quando chega nesses espaços, talvez perceba uma coisa, assim, tem um estranhamento. Eu tenho uma sensação que, ao mesmo tempo que a gente tem que entender uma urgência da ação, a gente tem que também ficar ligado que um grande perigo hoje, ao meu ver, pelo menos, não sei se vocês concordam, mas é a pseudo-ação. Existem muitas formas de você agir, parecer que está fazendo uma coisa muito importante, fazer uma coisa muito, tão proativo que não toca em nenhum cerne real, assim, não toca em nada, é sempre tão confortável, é sempre falar para os mesmos, é sempre uma coisa de pregar para convertidos. E um discurso tão descafeinado, assim, tão supostamente radical em sua aparência, que fala coisas que são aparentemente polêmicas e que dão likes, mas
Assim, qual é em que... Bom, eu vou chegar no meu ponto, então. A minha questão é, você, por exemplo, Letícia, você teve a coragem que poucas pessoas têm de aparecer e meter a cara para falar que, pô, esse discurso, ele é insuficiente. Esse discurso, inclusive, ele não está aberto para reconhecer a sua própria inconsistência. Não que ele seja... Não se trata de descartar algo ou de desdenhar de algo, mas sim de reconhecer a importância, mas também reconhecer as inconsistências, o que isso não abarca, no que isso não é suficiente. Eu tenho a sensação hoje, por exemplo, a gente tem caminhos muito mais interessantes de produzir de mobilizar uma militância de esquerda, proletária, antirracista, mostrando o quanto as heranças coloniais atravessam o mundo do trabalho de formas diferentes, mas que afetam tantas pessoas no Brasil, para além de reduzir a luta num vocabulário que seja apenas para se promover, porque eu tenho às vezes a sensação que a gente produz e repete muito vocabulário que é muito usado para autopromoção, mas que não, na verdade só parece, mas ele não tá implicado em trabalhar e reconhecer as diferenças, as assimetrias de poder internas à classe, mas também produzir uma, uma, um senso de unidade, um senso de luta comum que acho que falta muito para a gente. Assim. Eu queria ouvir de você, das suas experiências e do seu trajeto, das suas questões, assim, quais pontos, assim, quais vícios em geral da militância, no discurso militante, você acha que vale a pena a gente refletir, se vale a pena continuar batendo nessas teclas? Quais outras coisas você acha que a gente pode trazer para a própria forma de abordar tanto o antirracismo quanto a militância de base, a militância trabalhadora, radical? Cara, posso ser bem sincera com vocês? Eu acho que quem resolve essas diferenças que possam existir dentro de cada movimento são os grandes processos de luta. O policial foi lá e fez o que a polícia faz, que é ajoelhar em cima do pescoço de um homem negro, e isso levou a um grande processo de luta internacional, o maior processo de luta da história dos Estados Unidos, né? Os jornais estão calculando aí, falando, meu Deus, é o maior processo de luta de classes da história, os maiores protestos de massas da história dos Estados Unidos. E aí a esquerda foi obrigada a ouvir o processo. E o que o processo diz? As conclusões mais profundas que as pessoas chegam quando elas entram em mobilização. Né? Então, você vê lá, no começo das mobilizações, tinha gente levando placa falando rompa com a polícia e vem com a gente, para de atacar, e vinham os policiais e falavam, eu tô com vocês, isso aqui. Aí, no dia seguinte, esse mesmo policial estava reprimindo uma mobilização em outro ponto da cidade. Qual a conclusão que as pessoas em mobilização chegam? Que não dá para confiar, que policial não é trabalhador, que é, como diz o Trotsky, é a burguesia armada. O trabalhador, quando veste uma farda, ele deixa de ser trabalhador e vira um burguês armado. Isso é a polícia militar, isso é a polícia civil, isso é todas as polícias. Então, inclusive, nos Estados Unidos nem existe polícia militar, né? Tudo polícia civil. Por exemplo, o programa da desmilitarização da polícia tem que ser debatido aqui no Brasil, porque a polícia norte-americana não é militarizada, a francesa também não. A polícia francesa não militarizada cegou mais de 5 mil pessoas durante a jornada de luta dos coletes amarelos. A polícia não militarizada estadunidense matou centenas de trabalhadores e jovens negros desde o começo desse ano. Enfim, então, o que eu quero dizer é que, assim, essas diferenças e esses debates, que às vezes são cansativos e tudo mais, eu acho que eles têm que seguir existindo. Porque, na verdade, eu não vejo uma esquerda saudável sem debate. Né? Eu sabia, quando eu fiz esses vídeos, eu sabia que iam vir ataques de todos os lados. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que superar aqui entre nós, entre a esquerda brasileira, essa ideia, para mim, tem bastante de uma herança desse petismo que tentou calar as diferenças dentro do PT, né? Você sabe que o PT, ele se funda como um partido de tendências, tinham várias tendências internas, de todo tipo de setores da esquerda, do marxismo, etc., e a política de direção do PT era, pela via de um discurso de unidade, apagar as diferenças. Eu acredito numa unidade construída com debate de diferenças.
Eu acho que o debate de diferenças ele é fundamental para que, quando aconteçam os grandes processos de luta, a gente possa saber quem estava certo. Porque se eu não souber o que fulano, ciclano e beltrano pensam, eu, trabalhador comum, eu não vou saber em quem eu confio ou não. Eu quero saber exatamente, eu quero que hoje, seria maravilhoso, imagina isso, se hoje reúne todos os atores da esquerda e do movimento negro para debater qual que é a concepção que a gente tem sobre a luta dos Estados Unidos e o que ela leva a pensar sobre o problema da polícia no Brasil. E aí, quando tiver essa mesma luta aqui, eu, trabalhadora comum, que assisti esse debate, vou lembrar o que cada um desses setores defendia. E vou poder tirar as minhas próprias conclusões e saber quem estava certo e quem estava errado. Para mim, a esquerda, para mim, o grande problema hoje é que falta debate, em primeiro lugar, e falta se debater que a nossa unidade se constrói na luta de classes. E que as nossas diferenças se resolvem na luta de classes. E a gente está chegando em grandes momentos de luta de classes agora, porque a gente está vivendo a maior crise capitalista desde 29. Então a gente vai ter luta, porque ninguém vai aceitar calado ser demitido. Eu tive essa semana, inclusive, no ato dos trabalhadores da Latam contra as demissões. Já totalizaram mais de 5.000 demissões na Latam, só aqui no Brasil. Na Argentina estão desde março sem salário, os trabalhadores da Latam. Então, esses trabalhadores estavam em luta ontem, aqui no aeroporto de Guarulhos. Ontem, para quem está vendo no dia 10, foi dia 6 de agosto. Esses trabalhadores estavam em luta no dia 6 de agosto, eles estavam justamente mostrando o que vai ser a tônica das próximas décadas para a gente. A gente que é jovem, que está vivendo essa crise aos 30, 35, 40, 20, 25, 15 anos de idade, saibamos, nós vamos viver décadas de enfrentamentos entre trabalhadores e capitalistas, porque os capitalistas vão demitir, eles vão tentar fazer cada vez mais política de morte, como disse o Douglas, eles vão responder crise sanitária com morte, eles vão preferir comprar caixão barato a garantir vacina, medicação, leito, respirador. É isso que a gente vai começar a viver cada vez mais, as batalhas mais clássicas que a gente está acostumado a ver só nos livros de história, essas jornadas muito clássicas de luta de classes, de guerra brutal, de enfrentamento agudo entre trabalhadores e capitalistas, a gente vai começar a ver isso todos os dias. E eu acho que nesses momentos a gente vai ser obrigada a resolver cada uma das diferenças que existe dentro de movimento negro, de mulheres e da esquerda, porque a gente vai querer se conectar com os fenômenos mais avançados da luta dos trabalhadores e tentar fazer com que as nossas revoltas não terminem em revoltas, mas elas possam virar revoluções. Né? Não tem nenhum abismo entre a revolta e a revolução. Porque como a gente explica que coletes amarelos não virou uma revolução na França? Como que Black Lives Matter não virou uma revolução nos Estados Unidos? Por que a luta pelo Fora Pinheira não virou uma revolução no Chile? Isso só se explica a partir da gente entender que o que falta nesses processos é uma enorme vanguarda de esquerda, decidida a fazer revolução, decidida a levar um enfrentamento de classe às últimas consequências, que significa, sim, guerra civil entre trabalhadores, massa trabalhadora e burguesia, capitalistas e patrões, e que se a gente tiver na nossa cabeça a decisão de levar a esse enfrentamento, acabou o abismo entre revolta e revolução. O problema é que a esquerda também precisa superar isso, na minha opinião, em relação à pergunta que você fez, né? Eu acho que tem um vício instalado, que é um vício do pacifismo. E eu não acho que resolve pacifismo tentando ganhar policial, acho que resolve pacifismo querendo debater com os trabalhadores que a gente precisa chegar nos últimos enfrentamentos mais consequentes contra esse sistema, contra esse regime miserável, que é o sistema capitalista e esse regime autoritário que a gente está vivendo, e colocar na ordem do dia uma saída dos trabalhadores para cada uma das crises que a gente está vivendo, né? Eu acho que existe um enorme pacifismo. Eu vejo várias vezes nos setores da esquerda uma disputa não para levar as últimas consequências das batalhas mais profundas dos trabalhadores contra o capitalismo, mas sim uma tentativa de evitar que vire uma tensão. Não, vamos evitar que o negócio saia do controle. Não! Tem que sair do controle. O controle é capitalista. O controle não é revolucionário proletário. Isso aqui é um disfarce de escravo. Escravo disfarçado de libertado. Olha, a Isabel, ela soltou eles, né? E não deu emprego para os escravos. Passam fome, comem qualquer coisa, igual os animais, não tem educação. Então,
É muito triste. Escutar a Letícia de novo para mim me causa uma certa emoção, porque eu reencontro aquele movimento do qual eu fiz parte lá atrás, quer dizer, um movimento que não tinha sido encaixotado na dimensão de políticas públicas, mas um movimento que sabia que, para além das cotas, para além da inclusão, o que nós queríamos construir é efetivamente um corpo político revolucionário de emancipação, porque a gente sabia que garantir os espaços é importante na medida que reflete diretamente na vida da população preta e pobre, mas para além da garantia dos espaços, o que a gente queria efetivamente era a implosão nesses espaços, a construção de lugares que não fossem mais determinados por racialidade, por questões de diferenças estanques criadas para o controle e para a exploração no sistema capitalista. Então, quando eu escuto a Letícia, é de fato muito gostoso, porque a dimensão concreta da fala dela dialoga diretamente com a dimensão real da vida das pessoas, que eu não luto pela vida das pessoas, eu luto com as pessoas. Então, assim, essa fala da Letícia é justamente essa dimensão. Quer dizer, quando a Letícia retoma uma velha frase de Rosa Luxemburgo, o que educa é a luta, nesse instante cai as nossas divergências, porque, de fato, a gente pode ficar falando, ensaiando, é óbvio que a gente tem que ter efetivamente um acordo mínimo, e o nosso acordo mínimo aqui eu acho que já está estabelecido, a gente quer a derrubada do capital, né? E o que vai condicionar isso é justamente a luta. A gente pode criar os maiores discursos, os mais belos livros, mas quem vai fazer isso é a classe trabalhadora na dimensão prática e concreta da sua vida, na defesa da sua vida, na defesa da sua dignidade. Esses que sempre foram colocados no lugar da exclusão, esses que foram invisibilizados, esses que foram tratados como cidadãos de segunda classe, ou nem chegaram a cidadãos, a gente conhece a história da República desse país, a gente sabe que os espaços cidadãos foram feitos com um interior de visibilidade de direito dada, marcada pela racialidade, a gente sabe disso. Então, assim, é justamente esses que estão fora, que carregam, portanto, a verdade desse sistema, porque são esses que estão fora, são esses que estão saindo hoje, que não tem como ficar em casa, que estão saindo para levar comida nas suas costas, estão recebendo um salário de miséria, que aquilo não é salário, né? Vamos começar por aí. São esses que mostram a verdade desse sistema. E são esses que a cultura a hegemônica da mídia burguesa e do capitalismo querem cooptar, chamando de os representantes, né? A representatividade. Que representatividade é essa? Quer dizer, que discurso é esse? Como que a gente reduziu tanto a ponto da gente não conseguir, e aí me desculpem, porque aqui já é um desabafo mesmo, a ponto da gente ter gente do nosso lado defendendo a posição de alguém que faz propaganda para aqueles que estão, nesse exato momento, explorando e fazendo com que a maioria da periferia fique infectada por um vírus, porque eles não podem ficar em casa. Como que a gente consegue? Como que a gente chega nesse ponto? Quando a gente pensa a história do movimento negro e a história da esquerda no Brasil, boa parte desses problemas colocados na nossa mesa, assim, para a gente jantar esses problemas. Porque o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que a gente teve uma classe operária, que na minha opinião não se fala de classe operária a partir da década de 30 no Brasil, para mim se fala desde o momento onde a primeira pessoa foi feita escrava, a gente está falando de classe trabalhadora. O trabalho no Brasil remonta à escravidão. Então eu estou junto aí com Flávio Gomes, João José Reis e todos os intelectuais que entendem que a história da classe trabalhadora começa, a história da luta de classes no Brasil começa quando a gente começa a ter as primeiras lutas contra a escravidão. Então, essa classe trabalhadora, ela está cheia de experiências acumuladas
quando vem o operariado importado da Europa, muito precário, né? A história da minha família é essa, a história da família... Eu tenho duas histórias, né? Eu tenho a história da classe operária, da luta contra a escravidão, que é a família do meu pai, de negros e negras, e tenho a história desse italiano trazido para o Brasil, parte dele enriquecendo, né? E virando parte da elite que a gente tem aqui no Sudeste, no Sul, etc., e parte dele compondo os estratos precários também da classe trabalhadora branca, né? Não existem só precários negros no Brasil. Inclusive, a teoria do embranquecimento racial e todo esse esforço do embranquecimento racial no Brasil era justamente para formar uma classe operária menos negra, né? O medo da elite brasileira era o fato dela ser, até a virada do século XIX para o XX, ela ser uma minoria branca muito pequena. Ela estava louca, desesperada por toda a história dos negros no Brasil, que foi uma história de rebeldia, de rebeldia constante, né? Tem um marxista revolucionário, trotskista, né, que é o C.L.R. James, que, enfim, você falou da Rosa Parks, eu poderia ter colocado vários nomes no meu nome, eu escolhi o dela, mas se eu fosse colocar de todos os que compõem as admirações políticas, né, que eu tenho, teria que pôr o James, teria que pôr Trotsky, teria que pôr Rosa Luxemburgo, teria que colocar Clara Zetkin, teria que colocar, enfim, muitas mulheres, né, da história do Brasil, Dandara, a Cotune Palmares, enfim, colocaria Carolina Maria de Jesus, né, como não, para mim que venho da letras, queria uma admiração muito forte também por essa mulher, mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que a burguesia brasileira, forjada com a escravidão, forjada com medo da luta negra, né, o que o James fala? Ele fala que o único lugar onde o negro não se rebelou foi no livro dos historiadores capitalistas. Por quê? Porque a verdade da história da escravidão é uma história de enfrentamento brutal, rebeldia, assassinato, suicídio contra a escravidão, mães que matavam os seus bebês e as suas crianças porque não aceitavam que fossem escravos, e a história mais brutal da luta contra a escravidão, que é a Revolução no Haiti, que o James, inclusive, é autor de um dos principais livros de história da nossa época, de história moderna, não é só da Revolução Haitiana, é o Jacobinos Negros, que é esse livro do James sobre a história da Revolução Haitiana. A minha opinião é que ele é uma das maiores obras de história da nossa época. É um livro impressionante, todo mundo tem que ter na prateleira, e tem que ler para entender, na verdade, o enorme papel dos negros. Não só, isso que o James mostra, o enorme papel dos negros não só na luta contra a sua condição de escravo, mas como a Revolução Haitiana ela mostra no nascimento da burguesia como classe dominante durante a Revolução Francesa, como eram os negros em luta no Haiti, que mostram as contradições do capitalismo em nascimento. Está mostrando ali, está falando a sua liberdade, igualdade e fraternidade não incorpora os negros. Assim como as mulheres francesas também vão mostrar que a liberdade, igualdade e fraternidade da burguesia não incorpora as mulheres. Então, os negros cumprem esse papel, né? Depois vão ter várias outras lutas. Tem o processo, por exemplo, nos Estados Unidos, da Guerra Civil Norte-Americana, onde os negros vão protagonizar a possibilidade de Estados Unidos se tornar a principal potência capitalista do mundo, porque não teria tido independência nos Estados Unidos se não fosse a moral do exército negro lutando pela sua liberdade, porque para os negros participar da guerra, da guerra civil naquele momento, era lutar pela sua liberdade no norte. Né? Eles não estavam lutando pelo direito do capitalismo ser capitalismo nos Estados Unidos, eles estavam lutando pela sua liberdade. Essa é a moral que leva a que Estados Unidos possa ser potência. Ou seja, o James está localizando os negros nos principais processos de transformação política e econômica de toda a história do capitalismo. E aí o que ele vai concluir junto com o Trotsky? Ele vai concluir que a Revolução Socialista vai ser negra ou ela não vai ser Revolução Socialista. Ou os negros vão estar na linha de frente ou não vai ter Revolução Socialista. Agora é louco, né? Porque eles fizeram essa profecia lá na década de 30 e a gente está vendo na abertura da principal crise econômica da nossa geração, os negros assumindo a linha de frente do questionamento à violência capitalista dentro do coração do capitalismo mundial, né? A grande potência imperialista que é os Estados Unidos. Isso me leva a gente ter que pensar qual é o antirracismo que a gente quer. Né? Porque, na verdade, esse papel dos negros, esse lugar dos negros na história, ele fez com que toda a história do capitalismo,
toda a história dos patrões, dos banqueiros do mundo seja uma história de medo, de pavor, de desespero do que as massas negras poderiam ser capazes de fazer. Essa é a história do capitalismo. De lado a lado do desespero do que a classe operária pode fazer, porque também viram a classe operária fazer revolução na Rússia em 17. Viram a classe operária quase fazer revolução na Alemanha, né? Esse enorme exército comunista que era a Alemanha de 19, que quase fez uma revolução. Ou seja, a burguesia ela tem pavor do trabalhador, ela tem pavor do negro. Então, o que ela está fazendo agora, nesse momento? Ela está, nesse momento, em meio à Feira Negra Internacional, ela está tentando convencer a gente de que não precisa se enfrentar com o capitalismo. Olha, a gente vai te dar uma empresa para você dirigir, a gente vai te dar uma publi para você fazer, a gente vai te dar um monte de lugar de destaque para te convencer de que a sua luta não é contra o capitalismo, a sua luta é para ser mais representativa, para você ter algum lugar. Bom, gente, o sistema é tão brutal e tão racista que eu não sou contra que os negros estejam mais representados, né? É realmente muito absurdo que você olhe todas as profissões de destaque, todos os lugares de destaque, e você não veja a sua cara. Isso massacra a subjetividade dos negros e das negras. A gente é sempre doméstica, a gente é sempre faxineira. Agora, o meu teto de aspirações não vai ser o teto que o capitalismo me oferece. Eu não vou limitar as minhas aspirações como negra, como mulher, como socialista, como trabalhadora, aos lugares que o capitalismo quiser me dar, né? Então, só para não me alongar tanto, vocês viram que eu abri uma discussão política, né, com a Djamila Ribeiro sobre o fato dela ter feito uma publicidade para 99. Né, a 99 ela era uma empresa só de motoristas por aplicativo, mas faz algum tempinho que ela percebeu que na pandemia valia a pena ter entregador também. Então tem aí o 99 Entrega, né, que também é uma... Então a 99 já se configura como uma dessas empresas do trabalho precário desde antes, pela via dos motoristas, hoje também faz entrega precária, como a Luísa falou lá em Portugal, no mundo inteiro. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer? Que eu rechaço profundamente a ameaça que a Djamila e a filha dela receberam. É um método de intimidação típico da extrema-direita, dos reacionários, e que eles têm, né, nas negras e nos negros, um alvo. Né? Eu falei antes, a gente está numa realidade, num regime onde a gente é alvo. Então, assim, eu não teria como começar essa edição sem dizer que eu rechaço profundamente essa ameaça. E que, enfim, não pactuo com nenhum tipo de método de intimidação. E a verdade é que a Djamila ela teve espaço em várias mídias importantes do país e da própria esquerda, né? Ela teve numa live com o Freixo, do PSOL, para desconfigurar o debate que eu abri, dizendo que era fake news, e inclusive ligando esse debate que eu fiz com as ameaças absurdas que ela está recebendo. Né, essas alegações elas são absurdas, porque o que eu disse não é fake news, é um debate político, e que é exatamente relacionado com esse tema que a gente está debatendo aqui. Por quê? Porque eu acredito no antirracismo que é incompatível a relação com empresas. Incompatível. Porque eu acho que a luta contra o racismo é a luta contra o capitalismo. A luta negra é luta de classes. O capitalismo nasce com o racismo. O racismo nasce atrelado ao fortalecimento da burguesia como classe dominante. Então, eu não consigo separar uma coisa da outra. Quando eu vejo que os negros recebem menos, que o efeito do racismo é a superexploração, o efeito do racismo é a humilhação ligada à precarização do trabalho que enriquece banqueiros, empresários, eu não consigo aceitar que a gente ache que possa derrotar o racismo de mãos dadas com as empresas, com capitalistas, com banqueiros. Eu, pelo contrário, eu não quero estar com as empresas, os capitalistas, os banqueiros. Eu quero estar junto com os bancários em luta. Eu quero estar junto com os entregadores em luta. Eu quero estar junto com cada um dos setores de trabalhadores que nesse momento estão sendo demitidos no marco da crise capitalista. Né? Aqui no Brasil, eu falei para vocês, as mulheres negras chegam a receber 60% a menos que os brancos. Então, esse dado ele tem que ser analisado por essa tríade. Entender que o capitalismo ele sobrevive disso, de racismo e de patriarcado. Porque é assim que ele potencializa a exploração. Né? Então, se lucra muito com essa separação da humanidade entre homens e mulheres, negros e brancos. E eu queria saudar muito o que o Douglas falou, porque não são só os negros.
se precariza e se superexplora também migrantes em todos os países colonizados, de todos os países colonizados do mundo. Esses migrantes estão vivendo dramas brutais nos seus países, indo para a Europa, para os Estados Unidos e sofrendo de trabalho precário e de redução salarial e de outros tipos de violências, né? Então, o antirracismo que eu defendo, ele é um antirracismo que é anticapitalista, que é plural, que é multirracial, que fala dos árabes, fala dos asiáticos, fala dos indígenas e fala de todos os povos do mundo que nesse momento estão sendo vítimas do racismo e da xenofobia na mão das principais potências e das principais empresas capitalistas do mundo. Incluo nelas as empresas de entrega por aplicativo, que é um método de modernização do trabalho de mãos dadas com o mais arcaico do capitalismo, que é o racismo. Então, não aceito. Para mim, o movimento negro, eu acho que cada pessoa no mundo tem que ter direito de fazer o que quiser. As pessoas são livres para fazer publi, elas são livres para fazer o que elas quiserem. Mas, gente, não podem fazer isso em nome do movimento negro, usando a referência que elas construíram em torno de uma pauta antirracista para defender empresas que precarizam, em primeiro lugar, as vidas negras. E quando eu falo de construir antirracismo da classe trabalhadora, eu não estou falando de pagar bem os meus trabalhadores negros. Não estou falando disso. Eu não sou empresária, eu nem acho que o movimento negro deve ser um movimento de empresários. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que eu acho que o antirracismo tem que ser uma luta da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora é majoritariamente negra no Brasil. Ela é majoritariamente negra em toda a África. Ela é inteira negra na África. Boa parcela dela nos Estados Unidos é negra, e a outra que não é negra também sofre racismo, porque são latinos que sofrem com xenofobia, certo? Então, eu acho que existe uma enorme farsa em operação com setores do grande capital, tentando incluir a nossa pauta dentro do que eles acham que é possível entregar para tentar suavizar os nossos movimentos, inclusive com representantes de destaque, como o Obama, se dirigindo ao movimento Black Lives Matter, falando, bom, vamos resolver o racismo votando no Biden. E, gente, isso está funcionando. O Biden está com alto índice de aprovação eleitoral. Pode ser que se eleja por causa do movimento Black Lives Matter. Você já pensou? A gente não quer isso. Eu não quero que a aspiração das massas negras seja o Biden presidente. O Biden que fala, não, gente, vamos resolver isso. É só atirar no joelho ao invés de atirar na cabeça. Esse é o Biden. Tipo... Será que as nossas aspirações têm que ter esse limite? Eu acho que não. Acho que as nossas aspirações, elas têm que ter limites muito superiores, porque os capitalistas vão sim tentar colocar a gente no topo, para convencer a gente de que a nossa aspiração é o topo, que é os negros no topo, que é as mulheres no topo. Bom, do topo, se olhar para o chão, ele vai continuar sujo de sangue negro. Do topo, se olhar para o chão, as mulheres ainda vão estar mortas por aborto clandestino. Do topo, se olhar para o chão, a gente ainda vai ser os mais precários, as domésticas, as que mais sofrem com a exploração do trabalho e com a precarização da vida. Então, a minha aspiração não é o topo, a minha aspiração é acabar com essa divisão entre topo e chão, e que todo chão seja topo, em última instância. E essa é a parte da concepção com a qual a gente constrói o nosso movimento, que é o Quilombo Vermelho, que é a mídia que a gente tem, que é o Esquerda Diário, que é uma mídia que está aí, tentando noticiar cada uma das lutas dos trabalhadores, cada um dos processos mais avançados de consciência da classe trabalhadora, e que a gente acha que mesmo a gente também não é suficiente. Não é suficiente a gente quer dar uma batalha para que esses exemplos que vêm da classe trabalhadora nos Estados Unidos possam ajudar a gente a fazer debates que unifiquem, que superem esse fracionamento da esquerda que a gente está vivendo hoje, através de conclusões muito profundas, um programa avançado para responder às lutas que vão vir da classe trabalhadora, né? Então, a gente comentou um pouco antes sobre a Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo, ela tinha essa concepção, né, de que a gente aprende na luta. Eu acho que é uma mistura de Rosa e Lenin, a forma como eu penso. Eu acho que a esquerda aprende na luta, mas a luta precisa de uma esquerda que se prepara antes, porque a gente está vendo várias lutas acontecerem, né? E nenhuma delas, infelizmente, na nossa época levou a uma revolução. Isso é uma pena, porque todas tinham potência para fazer isso, todas tinham capacidade de fazer isso. A questão é que, se a gente não se prepara antes, para na hora da luta, poder debater com o que está em movimento, o que está o mais avançado, debater com esses setores e falar, vocês têm força, a gente junto tem força, a gente pode ocupar cada local de trabalho, a gente pode reorganizar a economia, a gente pode parar de produzir celular, de fetiche de mercadoria e produzir respirador.
para a crise sanitária. A gente pode parar de produzir esse monte de carro que ninguém precisa, porque ela vai ficar trocando carro do ano. Não precisa disso, gente. Pode produzir respirador. A gente pode produzir, a gente pode pegar todo o setor da classe trabalhadora que está desempregado e construir casa para todo mundo, garantir encanamento para toda a população que não tem encanamento. A gente pode fazer o que a gente quiser, né? Isso é o que a gente tem que dizer. Inclusive, durante os processos de luta, os trabalhadores várias vezes escutam setores que estão dizendo outra coisa. No Chile, por exemplo, estava o Partido Comunista dizendo não, constituinte não, pela luta, constituinte não. Vamos fazer uma constituinte acordada no parlamento. Ou seja, a gente tem que estar forte o suficiente antes para poder ter voz, para poder ter força para dizer outra coisa. Então, acho que é uma mescla, né? A gente vai aprender com a luta, mas a luta também, para poder avançar, precisa de um setor que tem uma decisão revolucionária, se preparando antes e dizendo o que precisa ser dito, para a luta poder avançar para os combates mais definitivos, né? Então, esse é o antirracismo que eu acredito. Eu acho que tem bastante a ver com esse elemento que o Douglas estava falando, né? A última coisa que eu falo, o Douglas falou, como que a gente explica que o trabalhador é de direita? Cara, eu acho que o trabalhador, sério mesmo, tá cansado de escutar que, não, vamos resolver no parlamento, vamos resolver, vamos fazer um impeachment para colocar o Mourão, vamos fazer uma frente ampla aí com esse monte de desgraçado que aprovou reforma trabalhista, que aprovou reforma da Previdência, que prendeu o Lula arbitrariamente. Vamos no mal menor. Gente, o mal menorismo, esse mal menorismo infinito, né, que o governo do PT, né, o governo do PT fez todo tipo de aliança possível e imaginável e pavimentou o caminho do golpe institucional. Ou seja, eu acho que o trabalhador ele perde confiança. Quem quer realmente mudar as coisas perde confiança. E o que a direita faz? Ao mesmo tempo que ela faz tudo isso que vocês estavam falando, eles também incorporam no discurso deles radicalidade. Né? Então, às vezes, eu escuto o Bolsonaro falar eu já ouvi setores da esquerda, não sei se o Bolsonaro exatamente, mas eu já ouvi setores da esquerda falar de anticapitalismo, falar contra os mercados, falar contra... falar contra, como que eles falaram outro dia, contra o capitalismo norte-americano. Eu ouvi outro dia um vídeo de direita falando isso. Ou seja, por que a direita está falando essas coisas e a gente não? Porque a direita está falando de alterar as leis e está alterando a Constituição e a gente está só falando de trocar um jogador, trocar um presidente pelo outro. Por que a gente não está falando de mudar as leis? Por que a gente não está falando de mudar o regime? Por que a gente não está se dirigindo a um setor enorme de jovens que nunca pôde decidir as leis que regem o seu país e dizer, a gente quer que você possa decidir as leis do seu país. A gente quer que você possa decidir o regime do seu país. E no curso dessa decisão, discutir com cada trabalhador e trabalhadora, tá vendo? A gente está aqui na nossa Constituinte e foi eleito um representante da Constituinte que é um membro do PT, é um membro do reformismo, e olha lá o que ele está fazendo. Ele está pactuando com uma não reforma agrária, porque foi isso que o PT fez na Constituinte de 88. Pactuou com todos os setores de direita que estavam ali. Ou seja, essa experiência para a gente mostraria o quê para os trabalhadores? E essa batalha que eu quero dar, por exemplo, numa constituinte que a gente consiga construir pela luta, quero mostrar para os trabalhadores que não dá para confiar em nenhum setor do reformismo, porque o que eles querem é administrar o capitalismo. E que então o que a gente precisa é ter um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo. A gente não quer administrar o capitalismo mais. A gente quer destruir esse sistema. Ou seja, para mim, um processo como esse, que derruba o regime através de um grande debate de leis, ele permitiria que a gente pudesse ver desnudo, sem máscara, cada um dos mais importantes sujeitos políticos da realidade provasse que a saída mais profunda e a saída que resolve os problemas da nossa classe é a saída dos revolucionários. Agora, como que a gente vai chegar nisso? Como que a gente chega nesse nível de debate? Mudando os jogadores. Construindo uma luta pelo impeachment que põe Mourão. Eu não me apaixonaria por esse projeto, eu não me apaixono por esse projeto. E eu fico me perguntando, será que as massas de milhões de trabalhadores se apaixonam por esse projeto? Que setores da esquerda estão apresentando para eles? Será que se apaixonam pela ideia de estar numa frente ampla com Maia? Que disse que no Brasil todo mundo vive até 85 anos, gente. Tapa na cara do Maia, né, a pandemia. Enfim, ou seja, eu acho que esses discursos não apaixonam as massas. Eu acho que eles não colocam nenhuma tarefa, eles colocam tarefa para um representante, para um político. Eu acho que a gente tem que colocar tarefas que são para ser construídas na luta. Eu acho que isso muda a forma como as pessoas pensam.
E um último comentário mesmo, juro que é o último, é que é muito louco, porque assim, as massas trabalhadoras dos Estados Unidos até ano passado eram trampistas, principalmente as brancas, né? As massas de trabalhadores brancos. Foi feita uma pesquisa em maio desse ano, depois que começou o processo de luta do Black Lives Matter, e 60% da população branca apoiava a luta contra o racismo. Depois entrevistaram os trabalhadores latinos, 75% apoiam a luta contra o racismo. Trabalhadores negros, 93% apoiam a luta contra o racismo. Ou seja, os processos de luta educam, né, Douglas? Eu acho que quando a gente entrar em grandes processos de mobilização, a mente das pessoas muda, é impossível saber, não existe limite para o pensamento humano. Eu sou uma humanista radical. Não existe limite para o pensamento humano. Eu confio na humanidade, em especial eu confio na capacidade da classe trabalhadora que constrói tudo, são todos essenciais, construímos tudo, né? De chegar nas conclusões que precisa chegar. Agora, alguém tem que dizer, né? A gente precisa estar nesse diálogo. É importante que esteja acontecendo essa entrevista e a gente possa dizer isso e tem que ter mais espaços assim. Uma pena que o Freixo não me cedeu uma live com ele, seria ótimo para debater isso também. Mas a gente precisa dizer e as pessoas vão estar dispostas a ouvir, porque elas mudam, as pessoas mudam de ideia o tempo inteiro, né? A mesma massa que votou no Bolsonaro tinha votado no Lula e na Dilma, tipo, não sei se vocês viram, essa pesquisa saiu que quem votaria no Haddad, se o Haddad não se apresenta, passa a votar no Moro, para prefeito de São Paulo, fizeram essa pesquisa, ou seja, é muito doida, só que isso é como é a consciência das pessoas fora de momentos de luta. Quando a gente entra em momentos de luta, tudo muda. E isso é o mais lindo, né? Porque é o momento que você se coloca na rua, no seu local de trabalho e fala, eu posso decidir. Tá, eu posso decidir, então agora eu tenho responsabilidade. O que eu preciso fazer? E aí a gente vai ver novos cumes, né? O Trotsky fala que a luta revolucionária e a conquista de um projeto de revolução, a conquista de um outro sistema, o fim do capitalismo, ele vai levar a humanidade a novos cumes do pensamento humano. É impossível saber o que as pessoas são capazes de entender, racionalizar e pensar quando elas têm controle do seu próprio destino. Esse é. Deixa quieto, deixa eu Vamos mandar mover. mensagem pra ele.